Seja bem-vindo ao Brazilian Talk, um podcast feito para ajudar você, estrangeiro, a aprender português por meio de uma conversa descontraída entre dois nativos. Eu sou o Everton. E eu sou o Vinícius. Would you like to get the most out of this podcast? We strongly recommend you to get the transcriptions for this episode. There you will be able to see every single word we spoke during this episode and notes that will give you tips and help you learn new words, expressions, and idioms that you will not learn in a textbook. Become a member of our community on Patreon, support our show, and have access to our exclusive content. Isto aí, Everton. Então aqui estamos nós para o segundo episódio da segunda temporada. E hoje nós vamos falar sobre outra expressão idiomática. Qual é a expressão de hoje, Everton? Hoje nós vamos falar de encher linguiça, uma expressão bem comum aqui no Brasil. É verdade. E qual será que é o significado dessa expressão, Everton? Como tu definiria isso de um jeito bem simples? Encher linguiça é ser repetitivo. Por exemplo, numa conversa, ou falar e não chegar a lugar nenhum, e dizer a mesma coisa, só que com outras palavras, para tomar tempo das outras pessoas, ou para preencher um espaço vazio numa conversa. Uhum. É verdade, é verdade. Então, realmente, quando alguém acrescenta muitos detalhes desnecessários, ou repete a mesma informação o tempo todo, ou fala coisas que não são importantes para um determinado assunto, só para parecer, talvez, que a pessoa sabe muita informação a respeito, né? Ou simplesmente para preencher tempo, então, encher linguiça é uma expressão que usamos com bastante frequência. Mas tu poderia explicar para nós qual é a origem dessa expressão em português, Everton? É uma origem bem antiga. As pessoas mais ricas, os nobres da época, conseguiam comer carne fresca, né? E com boa qualidade. Já o resto da população, os mais pobres, tinham que se contentar com os restos, com o que sobrava. Então, para aproveitar toda a carne, esses restos, essas pessoas começaram a encher as tripas dos porcos com essa carne que sobrava dos ricos. Então, daí que vem esse costume, né? Essa expressão, na verdade, encher linguiça, que dá a ideia de encher um conteúdo, né? Encher algo com coisas sem qualidade, sem relevância, que era o que eles faziam naquela época, né? É verdade, bem explicado. Poderia nos dar alguns exemplos, um ou mais exemplos, sobre o uso dessa expressão? Eu tenho uma prova hoje para fazer de redação e vou ter que encher linguiça. Muito bom, é verdade. Tu lembra de alguma situação em que alguém ficou enchendo linguiça? Ou que tu fez isso, por exemplo? Lembro. É comum as pessoas encherem linguiça. Quando elas têm um determinado tempo para falar, por exemplo, e às vezes a matéria delas é curta, né? Então, digamos que alguém tem uma palestra e ela tem 10 minutos e aquilo se responde em 5. Então, os outros 5, ela vai encher linguiça. Exatamente, exatamente. Ficar dando voltas ou enrolar também são expressões relacionadas a isso, né? Tem exatamente o mesmo significado, né? Mas teria algum contexto em que seria melhor não usar essa expressão, Everton? Ela tem um tom muito informal, muito coloquial, ela pode ser mal educada. O que você acha? Ela é uma expressão bem informal. Nós não vamos ver escrita ela em algum lugar, jamais. É algo do dia a dia mesmo. E quando queremos tecer um elogio para alguém, dar um elogio, não seria um elogio bom dizermos, você fez muito bem, e você encheu linguiça aqui e aqui. Não é algo agradável de se ouvir. Quem enche linguiça é porque tem deficiência em sintetizar ideias. Então é um problema, né? Até usamos uma expressão um pouco mais avançada, que a pessoa é prolixa, né? Que ela repete as ideias, repete uma vez, duas. Então ela tem dificuldade em fechar. Então, quando queremos elogiar alguém, não devemos usar. Verdade, muito bom. Então, resumindo, é uma expressão que tem uma conotação um pouco negativa,
Mas não é uma expressão mal educada, né? Não vai ser um problema usar isso, mas é uma expressão que tem uma conotação negativa, então é melhor evitar em certos contextos. Sim, inclusive até falamos no último episódio de dar um gelo, que nós usamos sempre na terceira pessoa, encher linguiça também, podemos dizer assim, né? A gente nunca vai falar pra alguém, né? Assim, Vini, tu acabou de encher linguiça aqui. Seria talvez um pouco grosseiro, né? Então, sempre vamos falar, geralmente, pelas costas, né? Na terceira pessoa. Sim, é verdade. Geralmente esse é o uso mesmo. Mas e você que está nos ouvindo? Você lembra de uma situação em que alguém ficou enchendo linguiça ou que você precisou fazer isso? Então deixa nos comentários aí se você está nos ouvindo pelo YouTube ou na nossa página do Instagram, na postagem desse episódio. Fique à vontade para deixar seu comentário lá com a sua história. Vamos ficar felizes de saber. E só lembrando vocês também sobre nossa promoção, que ainda está rolando. Marque 2 amigos no Instagram para conhecer o nosso podcast e nos dê 5 estrelas no iTunes e deixe um comentário positivo para o nosso podcast. Você vai ter a oportunidade de escolher temas de episódios futuros, participar talvez conosco no episódio e ter uma conversa conosco para tirar dúvidas sobre o português e assim por diante. Chegamos então ao fim do nosso segundo episódio da segunda temporada, Everton. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer e nos vemos na próxima então. Até o terceiro. Tchau, tchau.